Então, o estelionato recebido pelo correio é o seguinte: a pessoa paga, veja só, e paga a postagem, porque o selo é verdadeiro, e aí você recebe aí uma carta do primeiro cartório de precatório de São Paulo. Setor de cartas precatórias cíveis, né? Engraçado que o setor é de carta precatória, mas o cartório também é de precatório, então é uma loucura. Aqui no site cartoriosp.com.br, teoricamente o site oficial dos cartórios do estado de São Paulo. Vamos ver se a gente encontra aqui um cartório chamado Cartório de Precatórios. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Tabelionato de notas, registro de títulos e documentos, imóveis, pessoa jurídica, pessoas naturais, protesto. Cadê o cartório de precatórios? Isto é um golpe, cuidado. Claro que isso aqui é uma tentativa de estelionato. Notificação judicial. Tá vendo? Então vamos lá. A ideia é que vocês então sejam capazes de identificar por que uma carta recebida do primeiro cartório de precatório de São Paulo é falsa e na verdade é uma tentativa de golpe contra você. Então primeiro cartório de precatório de São Paulo. Não existe cartório de precatório em São Paulo. Precatório na verdade é um título de dívida que um magistrado, um juiz emite, determinando que o Estado te pague um valor, o Estado passa a ser devedor de um valor para você, mas não tem cartório disso não. Segunda coisa interessante é que você vai receber nessa carta a informação de que é uma notificação judicial. O que é uma notificação judicial? Uma notificação feita por um juiz. Então, teoricamente, você vai ter que ter a assinatura de um juiz nessa notificação. E aí você vê a notificação, ela vem assim, ó, parece até que ela é verdadeira, mas você não tem nenhuma assinatura de nenhum juiz. Você tem aí a assinatura do primeiro cartorio, está faltando um acentozinho, cartorio de precatório da comarca de São Paulo. Então, como identificar que nós estamos diante de uma tentativa de estelionato? Primeiro, não existe primeiro cartório de precatório em São Paulo. Segundo, notificação judicial tem que ser assinada por um juiz, ela é judicial. Juiz nenhum assina essa carta. Terceira coisa que é importante você perceber em golpes são erros de português. Por exemplo, a falta de um acento em cartório. Agora veja que interessante, que a letra muda. Cartório está com um tipo de letra, precatório está com outro, comarca está com outro. Isso também é bastante comum quando se trata de golpes pela internet. E também a gente pode notar que também nos golpes da vida real também existem esses tipos de erro. Olha só. Aí você vai receber, você vai achar, você vai ver um brasão aqui, você fala, nossa, um brasão oficial, será o Poder Judiciário de São Paulo? Esse aqui é o brasão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí vamos lá. Processo número 175568/98. Esse não é o jeito como a gente marca o número de um processo hoje. Aliás, faz um bocado de tempo que não se marca desse jeito um número de processo. É assim que se marca o número de processo. Então, uma pesquisa feita oficialmente aí no Tribunal de Justiça de São Paulo vai mostrar para você qual que é o número, como é que funciona a numeração oficial de processos. Eu coloquei aqui bem a ver com o tema do nosso vídeo, eu coloquei aqui uma pesquisa, vamos pesquisar o número de processos que essa pessoa é autora, e tá aí, ó, procedimento ordinário de direito da vizinhança, nona vara da Fazenda Pública, olha aí como é que é o número, ó, 2467 barra 2 ponto, o ano, ponto, 8.26 ponto, um outro número de 4 dígitos. Então esse número aí é falso. Continuando aqui a loucura, ação pública coletiva indenizatória. Você vê que esse processo, que não é número nada, né? Geralmente é processo número, não tem número de ordem, não tem nada. Ação pública coletiva indenizatória, ou seja, novamente um erro de português. Na sequência vem a situação que essa ação pública sentenciada dia 17/4/2004, sentenciada por quem, né? O que tem na sequência é a afirmativa de que um órgão, porque não tem acento, né? Órgão, julgador. O órgão julgador seria a 8ª Câmara. Como você pode ver, Câmara está com letras diferentes. E aí a pergunta que não quer calar é: Câmara de onde? Não tem a situação de qual Câmara teria julgado isso. E curiosamente a Câmara sentencia, né? Normalmente a gente sabe que as câmaras elas não proferem sentenças, elas proferem acórdãos ou votos, mas nunca sentenças. Terceiro raciocínio, veja que interessante. Aparece aqui a afirmativa juízo deprecado. E aí se diz que o juízo deprecado é o primeiro cartório da comarca de São Paulo. Primeira pergunta, juízo
Juízo é uma instituição que tem um juiz, né? E o cartório não é juízo. Então, juízo deprecado seria uma vara, nunca um cartório. Porque um juízo requer uma vara e um juiz. Juízo deprecado é o primeiro cartório da comarca de São Paulo. Qual cartório, hein? É o cartório de registro de pessoas naturais? É o cartório de registro de notas? Qual cartório que é esse? Não tem a afirmativa de qual cartório que é. Como eu falei para vocês, cartório não é juízo. Juízo é uma situação onde há um juiz. O requerido, veja, ou seja, teoricamente a pessoa que a sentença incidiu foi Capemi, Caixa de Pecúlios, Giboex, Montepio, Mongeral. Por algum motivo está entre parênteses isso. Curiosamente, a gente sabe que precatório advém de município, estado ou governo federal, e aqui a Capemi, Caixa de Pecúlios, teria recebido uma precatória estranhíssima. E aí vamos continuar fazendo a leitura, porque a leitura é bizarra do começo ao final. Não caia nesse golpe. Em cumprimento à ordem, sem crase, do meritíssimo senhor desembargador. Todo mundo sabe que é o doutor desembargador, não o senhor. Aí de novo, da 8ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual Câmara? Não diz qual é. Aí diz lá, em cumprimento à ordem, faz todo referido juízo deprecado saber que, ou seja, não está direcionado a você a notificação, mas sim ao juízo deprecado. Faz saber que processo indenizatório com valores depositados em juízo com data anterior ao ano de 2005, julgado nessa superior instância, fica todo e qualquer cartório deprecado autorizado a notificar, intimar, como também orientar e viabilizar o levantamento do deferido benefício em favor do respectivo contribuinte ou beneficiário legal em processo. Isso não está fazendo saber coisa nenhuma. Se teoricamente você está recebendo uma notificação judicial, essa notificação tem que estar direcionada a você, não ao cartório deprecado ridículo. Ficando desde já sem assento, notificado não sei quem, a agendar pelo número de telefone, faltando assento, abaixo informado, vírgula, errada, o comparecimento à audiência, sem crase, para o devido resgate. Você está sendo notificado judicialmente por um papel que não é assinado por um juiz, a entrar em contato pelo telefone para agendar uma audiência para resgatar um valor. Gente, não existe agendamento de audiência para resgate de valor. Se você tiver um valor para ser resgatado em juízo, esse valor vai vir para você via intimação judicial, oficial, assinado por um juiz. Você não vai conseguir levantar, você vai precisar de um advogado para levantar em seu nome. E mais do que isso, você não vai ligar. E não vai ter audiência para você levantar esse valor. Mas aí a coisa continua, cumpra-se na forma e sob as penas da lei, dado e passado nesta cidade de São Paulo, eu, Amarilis Julião de Oliveira, precisamos até guardar esse nome para ver se esse cara existe, escrevente digitei, eu, José Roberto Anáugua Leite, diretor de serviços, subscrevi e por ordem do MM Juiz de Direito, tá vendo? Aqui está dizendo que é por ordem do MM Juiz de Direito. Mas se você subir um pouquinho, você vai ver que é por MM Desembargador da 8ª Câmara. Então, afinal de contas, quem é que está me notificando? É o Desembargador da 8ª Câmara ou o MM Juiz de Direito? O mais interessante é o seguinte, esse meritíssimo Juiz de Direito, ele é de qual vara? Não dá para saber que vara que é. Porque isso daqui é um golpe, é uma tentativa de estelionato. Aí você continua, né, vai ter a assinatura do tal José Roberto Anáugua Leite. Aí ele fala, toda e qualquer trâmite ou informação ou presença junto ao cartório se faz indispensável. Vírgula, agendamento prévio. Não tem nem lógica, não tem nem sintaxe a frase. Aí te dá 2 números de telefone e aí ele te dá em outra cor, agilize seu atendimento. Porque se você agilizar o seu atendimento, provavelmente você vai receber mais rápido os valores, não é isso? Então, opa! E aí eu vou ler para vocês a parte, assina primeiro cartório de precatório da comarca de São Paulo, e aí aqui embaixo, malandramente, eles colocam um provimento. Provimento número 3 de abril de 2004 de EGCJ. Agora, vamos ver se a gente consegue saber esse provimento 0304-2004 ECGJ. Vamos lá. Google. ECGJ 0304-2004. Vamos ver o que é isso. Opa. Não é nada. Não existe isso. Será que você quis dizer isso aqui? Sei lá, vamos ver. O que seria isso aqui? Ih, mas isso aqui não é nem no Brasil. Não existe também, não. É golpe. Fica a cargo do oficial de justiça, o A, olha só o A, o acento do A. Fica a cargo do
fica a cargo do oficial de justiça, o cargo está em letra maiúscula, o recolhimento das despesas processuais diretamente da parte. Primeiro que você nem sabia que era um processo, agora é um processo. Então, o oficial de justiça pode recolher diretamente de você os valores. Isso não existe. O oficial de justiça não recebe valores. Se você pagar alguma coisa para o oficial de justiça, isso provavelmente seja corrupção ativa. E aí vem aqui, as despesas em caso de transporte e depósitos, sem acento, de bens e valores e outras necessárias ao cumprimento deste processo, ressalvados aquelas errado, condução, serão adiantadas pela parte mediante em, tá errado também, depósito dos valores indicados pelo MM juiz, o doutor O. Pam, pam. Juiz é o doutor O. Aos devidos oficiais, mediante depósito. Bom, resultado, isso é um estelionato. Então o que eu vou fazer? Eu vou telefonar para esse lugar, para esse José Roberto Anáugua Leite. Eu vou perguntar para ele como é que eu vou fazer para levantar esse dinheiro. E vou jogar no YouTube, nos meus canais, nos meus blogs, para ver se afinal de contas a polícia toma alguma providência para parar com esse tipo de golpe,